Fala galera, aqui quem fala é o Katsu, sejam bem-vindos ao canal Katsu Mitos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns submundos de algumas mitologias. Bom, se você já gostou, deixe seu like e sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Helheim na mitologia nórdica, conhecido também como Reino dos Mortos ou Reino dos Ocultos, é descrito como um lugar belo, porém frio e muito escuro, para qual os ladrões, assassinos ou pessoas cujo os deuses não julgaram ser valentes e corajosos suficientes vão após morrer ao invés de ir para o Valhalla. E quem entrar nele jamais sentirá alegria novamente. Este reino é comandado por Hela, a deusa dos mortos, que é filha de Loki, irmã de Fenrir, Jormungand e Sleipnir. Hela é vista como uma deusa má por alguns, porém ela não tende nem para o bem e nem para o mal. Ela é justa em seu julgamento para com os mortos que chegam a Helheim. Uma história famosa envolvendo a deusa foi na vez que Loki tramou contra Balder, causando sua morte. Desesperados, temendo o início do Ragnarok, os deuses enviaram Hermod para negociar com Hela, pedindo para que ela trouxesse Balder de volta à vida. A deusa disse que atenderia o pedido com apenas uma condição. Ela traria Balder à vida apenas se todos chorassem por sua morte. Tarefa a qual quase foi concluída, exceto por uma idosa que não chorou. Esta, na verdade, era Loki disfarçado. É dito que, no fim dos tempos, Hela comandará seu exército de mortos contra os deuses na batalha de Ragnarok. Para os astecas, o lugar onde a maioria das pessoas iam parar após morrerem era no Mictlán, um dos submundos existentes para qual os astecas iam parar. Esta terra dos mortos era governada por Mictlantecuhtli e sua esposa Mictlantecuhtli. Desculpa, gente, eu não consigo falar esses nomes direito ainda, então me dá um desconto aí. Mictlán possuía 9 níveis diferentes e os mortos deveriam fazer uma viagem do primeiro nível até o 9º, com a ajuda do deus Shelob, tendo que enfrentar desafios como cordilheiras que montanhas se chocavam, campos com ventos fortes acompanhados de facas que raspavam a carne dos ossos e finalizando tendo que nadar por um rio com apenas a ajuda de um cão, sendo esta a razão de existirem representações de cães em sepulcros. Um mito envolvendo o senhor do Mictlán foi após a criação do mundo, onde Quetzalcoatl vai ao encontro do Rei dos Mortos, pedindo os ossos da geração anterior. O Rei dos Mortos diz que daria os ossos caso Quetzalcoatl fizesse 4 voltas ao redor do mundo, tocando uma trombeta feita por uma concha. O problema era que essa concha não fazia som, e ao resolver este problema, o Rei dos Mortos cede os ossos a Quetzalcoatl. Mas ele se arrepende logo em seguida, mandando seus subordinados cavarem um buraco para Quetzalcoatl cair durante a sua fuga. O plano deu certo, e Quetzalcoatl morreu pela queda, caindo sobre os ossos. E essa é a razão para a qual os humanos possuíam alturas diferentes, porque os ossos se quebraram em tamanhos diferentes. Eventualmente, o deus revive, recuperando os ossos e com a ajuda de outros deuses, eles criam a humanidade novamente. Na mitologia maia, o submundo é conhecido como Xibalba, a qual eram governados pelos deuses da doença e da morte, sendo respectivamente Hunkami e Vucubkami. Foi descrito que o caminho para Xibalba é uma descida por degraus estreitos que levam até a margem de um rio, a qual corre ravinas espinhosas e caveiras. É dito possuir outros rios que, em sequência deles, abre-se um cruzamento de 4 vias, sendo um vermelho, um branco, um amarelo e um preto, em que apenas o último
leva até Xibalba. Além disso, ainda era separada em alguns níveis de tormento. O primeiro era a Casa Escura. O nome já é bem sugestivo. Bom, o segundo era a Casa Fria, no qual soprava ventos frios e insuportáveis. O terceiro era a Casa dos Jaguares, onde ferozes jaguares que batalhavam de forma selvagem viviam. O quarto nível era a Casa dos Morcegos, onde habitavam terríveis morcegos que apenas gritavam, mas era tanto que fazia a casa toda tremer. A quinta casa é a casa onde possuíam apenas facas afiadas, e o último delas é descrita como a Casa das Chamas, onde possuíam chamas e fogo. Uma lenda famosa envolvendo o reino de Xibalba foi envolvendo os heróis gêmeos, Hunahpu e Xbalanque, no qual foram atrás de seus pais que haviam sido mortos após perderem para os senhores de Xibalba em uma partida de Pokatok. Pokatok nada mais era que um jogo rápido e violento, que consistia em acertar uma bola de borracha em um anel de pedra que ficava na extremidade do campo, utilizando apenas seus joelhos, cotovelos ou cintura para isso. Após passar por vários níveis, Hunahpu teve sua cabeça arrancada por um morcego chamado Camazotz, na Casa dos Morcegos, e Xbalanque foi forçado a jogar Pokatok com a cabeça de seu irmão, mas este, sendo esperto, encontrou algo para tirar a bola no lugar da cabeça e colocou ela no seu devido lugar. Dotados de magia, mesmo perdendo, os gêmeos conseguiram regressar à vida, e os senhores do submundo pediram para que fizessem o mesmo com eles. E eles fizeram, porém com o feitiço invertido. Saindo vitoriosos, os irmãos gêmeos subiram aos céus, se tornando o Sol e a Lua. E mais tarde, desafiaram novamente os senhores do submundo para um duelo de Pokatok. Mas dessa vez saíram vitoriosos e recuperaram os restos mortais de seus pais, mas falharam em ressuscitá-los. Por fim, para os sumérios, Irkalla, Kur, Arali, Kigal era apenas alguns dos nomes a qual eram atribuídos ao submundo que era governado pela deusa Ereshkigal, que vivia no palácio de Ganzir, e seu marido era chamado de Gugalana, e foi uma entidade e também a constelação de Touro que hoje conhecemos. E posteriormente quem assumiu esse papel foi Nergal, o deus dos mortos. Possuía também o deus Nantar como seu Sucal. Sucal era uma espécie de mensageiro / assistente que alguns deuses possuíam. E Neti era quem cuidava dos 7 portões de Irkalla. Diferentemente dos outros inframundos, em Irkalla, os mortos não passavam por uma espécie de julgamento, muito menos eram punidos ou recompensados por seus atos em vida, sendo o fator determinante para uma boa estadia no submundo apenas por as condições que o seu sepultamento teve. E lá, apenas tinha pó seco como comida, e a família despejava libações no túmulo. E a família despejava libações no túmulo. E a família despejava libações no túmulo através de um tubo seco de barro, para que os mortos tivessem algo para beber. Por isso, era extremamente importante ter muitos descendentes, para que os que já foram não sofressem de sede. Para aqueles que morriam sozinhos no deserto, ou que morreram queimados, esses não tinham lugar em Irkalla, e apenas deixariam de existir. Existe um poema muito famoso e extremamente antigo que contava a jornada de Inanna ao reino de sua irmã Ereshkigal, que havia se tornado viúva há pouco tempo. A deusa do céu, Inanna, possuindo interesses em expandir seus poderes e domínios, vai a Irkalla e diz a Neti, o porteiro, que havia sido
testemunha dos ritos funerários do falecido marido de Ereshkigal. Ao saber disso, a deusa Ereshkigal ficou extremamente furiosa e fez com que Inanna passasse um portão de cada vez, tendo que deixar parte de suas vestes reais em cada um dos portões. Com isso, Inanna chega à presença de sua irmã completamente despida. E ainda furiosa, Ereshkigal mata sua irmã. Porém, anteriormente, Inanna já havia orientado sua serva Ninshbur caso ela não voltasse. 3 dias depois, Ninshbur implora a todos os deuses para que trazesse Inanna de volta à vida, mas todos eles se recusaram, exceto Enki, que envia 2 seres sem sexo para ressuscitar Inanna. Eles escoltam Inanna para fora do submundo, mas o Gala, os guardiões do submundo, arrastaram seu marido Dumuzid para o submundo como substituto. Dumuzid é finalmente autorizado a retornar ao céu durante a metade do ano, enquanto a sua irmã Gesti Inanna permanece no submundo para a outra metade, resultando assim nos ciclos das estações. E foi isso, galera. Esses foram alguns dos submundos de algumas mitologias. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo para ele conhecer um pouco mais sobre alguns submundos também. E deixa aí nos comentários o que você achou e também recomendações para outros vídeos. Então, até a próxima, pessoal!